E aí, bom ter você aqui de volta no canal para falar um pouco mais sobre o Open Insurance. Meu nome é Thiago Messa, eu sou especialista em Open Insurance e hoje eu vou ensinar vocês, falar um pouquinho sobre características de mercado e por que o Open Finance emplacou, o Open Insurance não. Enfim, vamos lá, começando um pouquinho desde o começo, né? Quando foi implementado o Open Insurance Brasil, especialmente a Capgemini, eles fizeram um trabalho muito legal, que foi feito uma pesquisa com o mercado, tentando entender as expectativas que os executivos tinham em relação a esse novo modelo a essa nova infraestrutura aqui de compartilhamento de dados. E anualmente a Capgemini vem fazendo esse trabalho também de atualizações, até para poder entender a percepção, até se a confiança continua alta, se ela baixou, ou como é que está a expectativa daqueles participantes em relação ao Open Insurance. Pegando o dado de 2024, até então, executivos do mercado de seguros e de corretoras também, eles disseram que 78% desses executivos que foram entrevistados, eles ainda acreditavam que o Open Insurance vai trazer mudanças profundas no mercado. Por quê? É uma infraestrutura que permite, uma vez que eu tenho dado compartilhado, eu começo então eu tenho condições de fazer uma hiperpersonalização de ofertas, ou seja, quanto mais eu conheço o meu cliente, então eu tenho condições de entregar a ele uma oferta que seja muito mais aderente ao seu perfil, ao invés de colocar todo mundo dentro de uma única caixinha. E então, esse mesmo report ele também falava que sairão na frente, no que tange ao Open Insurance, aqueles que conseguirem trabalhar o melhor o foco no cliente e a inovação. Que casa muito com o que eu acabei de falar. Que se eu estou inovando, se eu coloco o Open Insurance na minha esteira de desenvolvimento, em que eu considero a validação de dados que foram compartilhados lá no início do meu processo de cotação, e seja mesmo um processo híbrido, não estou nem falando de SPOC ainda, se eu conseguir colocar os dados do Open Insurance no momento ali em que eu vou fazer essa primeira rodada para entregar um dado, uma cotação para o meu usuário, eu já tenho condições de inovar, eu já estou focado no meu cliente e ali eu tenho condições também de entregar valor e começar a resgatar valor também do Open Insurance dentro da minha instituição. E aí, o Open Insurance, uma coisa que eu sempre digo é que ele é como se fosse uma maratona. É só um começo. Então, assim, o que nós estamos vivendo aqui, que nós vivemos nos últimos 4 anos, ainda foi um processo muito penoso, assim, de se adequar à infraestrutura, de compreender exatamente o tamanho dessa mudança e como que cada instituição poderia se adequar a ela. Então, essa maratona, nós ainda temos muita coisa para poder percorrer, nós ainda vamos transpirar bastante para conseguir, então, extrair esse valor. E aí, poxa, né, alguns podem questionar, mas por que então que o Open Insurance não emplacou? Né, nós já estamos investindo milhões de reais mês a mês, ano a ano, né, e por que o Open Finance, lançado ali em 2020, 2021 já tinha uma base de clientes de chamadas muito maior do que nós temos em Insurance, e hoje é um produto que tem mais de 150 milhões de consentimento ativos, sendo quase 100 milhões deles únicos. Então, assim, que é um dado muito, mas muito relevante e com potencial aí, ou melhor, né, com um movimento de mais de bilhões, não, são bilhões de movimentações mês de interação entre as instituições financeiras. E aí a gente olha e pensa, poxa, mas por que o OPIN ele não emplacou então exatamente como o Open Finance? Eu vejo muito que isso é uma característica do mercado. Né? Então, assim, nós temos de um lado, sim, uma instituição financeira em que eu posso dizer que eu sou um heavy user do meu banco. Né? Provavelmente você também é. Então, eu já entrei se você não entrou ainda no app do seu banco ou na sua plataforma digital hoje, provavelmente você vai entrar. Seja para consultar um extrato, para poder fazer um Pix, para poder consultar alguma movimentação que você teve no cartão de crédito, ou algum investimento. Ou seja, o banco, a interação nossa é quase que diária. É o tempo todo nós estamos ali interagindo com a interface bancária que nós temos ali no ou determinado canal. Agora, quando a gente fala de insurance, tenta pensar quantas vezes você precisou falar do seu seguro com o seu corretor ou que você utilizou de fato um app ou a plataforma digital ali que a sua seguradora disponibiliza. Então nós temos um momento em que quando eu contrato o seguro, é a minha primeira interação. Quando eu faço alguma alteração, então o endosso ali ele também pode ser uma segunda. Quando eu sinistro, terceira. Quando eu solicito uma assistência, pode ser um guincho, pode ser uma assistência técnica na minha casa para me ajudar com algum eletrodoméstico. E quinto,
Enfim, não consigo nem lembrar uma quinta opção. Então, assim, a gente conta na palma da mão quantas vezes nós temos uma interação de fato com o nosso seguro. Então, isso daqui é uma característica muito importante. Mas aí levanta também questões como: eu não interajo com os produtos da minha seguradora exatamente porque eu não tenho esse estímulo, porque eu não tenho hoje benefícios em estar ali dentro do seu app, ou estar dentro da sua. Compartilhando a jornada que ele possa me disponibilizar, ou é porque de fato eu não quero? Então, isso é uma questão, inclusive uma hipótese para ser validada pelas instituições que participam do Open Insurance. Em 2019, a Accenture fez uma pesquisa com mais de 48 pessoas ao redor do mundo, em todos os continentes, e mais de 70% dessas pessoas disseram: eu toparia compartilhar os meus dados de seguro se eu tivesse alguma vantagem em relação a isso. Uma vantagem em relação, vamos lá, preço, por exemplo. Então, assim, eu posso sim compartilhar os meus dados de saúde, eu posso deixar conectado aqui meus wearables, né, meu relógio, meu smartwatch para poder compartilhar dados, para fazer telemetria, desde que eu tenha de fato um benefício em relação a isso. Ou eu posso compartilhar sim entre seguradoras, e por que não, desde que eu tenha um ganho financeiro. Apesar de toda uma preocupação com a lei, ou melhor, com a proteção de dados, as pessoas estão dispostas a, cara, se eu tiver uma jornada mais rápida, se eu tiver uma jornada mais fluida, se eu ganhar tempo e se eu encontrar valor nisso, é claro que eu compartilho meus dados, eu estou disposto. Então, vamos voltar um pouco para o tema, né? Então, a característica de mercado é um pouco diferente. Enquanto no banco a gente está muito mais uma interação constante em cima desse tema, ou até mesmo o banco faz parte da nossa vida, no produto seguro ela é uma interação muito mais intencional ou por necessidade. Então, eu não tenho de fato uma procura constante. Eu tenho também um produto muito sensível do lado de seguros, né? Então, assim, quando a gente fala de uma execução de seguro, cara, um sinistro, é um momento de muita dor, dependendo qual que é o sinistro, é um momento complicado, né, em que que seja um carro que bateu, todo o transtorno que está ali ao redor daquilo, então torna isso um produto que você precisa também, é, que, que te leva até para uma segunda camada que é, cara, quais são os meus interlocutores, né? Então, eu tenho, de um lado, eu tenho um corretor que me atende, uma pessoa contratou diretamente num banco, ou eu tenho uma insurtech, algum canal digital em que eu converso ali com a instituição em que me vendeu o seguro, ou que me ajudou a intermediar. Então, isso daí ele traz também essa grande diferença, porque o momento da execução é o mais difícil para qualquer pessoa que contrata o seguro, né? Porque nós contratamos um seguro exatamente para não usar, né? Nós não queremos usar o seguro de forma alguma. Eu não quero usar o seguro da minha casa, que tem aqui uma previsão, uma cobertura contra roubo, contra alguma catástrofe ambiental. Se acontecer qualquer coisa dessa, é muito traumático. Então, agora, quanto você vê a diferença em relação ao comportamento e ao contato que nós temos, por exemplo, com a relação bancária, em que eu vou compartilhar um dado de um cartão de crédito, onde eu vou fazer uma compra de um Pix por aproximação. Então, assim, são jornadas que fazem muito parte do nosso dia a dia, mas que já estão muito no piloto automático, né? Não estão nessa mesma condição em que um determinado seguro. E por conta disso também, o usuário acaba não percebendo o valor. Então ele olha a jornada, seja dentro da sua instituição ali de seguros, ou a gente também, poxa, é um pouco do ser humano, eu não fico pensando sobre a morte. Então assim, por que eu vou fazer um seguro de vida? Porque, poxa, eu tenho saúde, né? Nós sempre queremos, nós sempre achamos que o que acontece de ruim acontece na casa do vizinho e nunca na nossa casa. Então, dificilmente a gente procura um seguro de vida, né? É sempre uma coisa muito mais, nós tendemos a deixar de lado o seguro quando nós estamos diante de uma situação crítica, como por exemplo, durante a pandemia, houve uma preocupação muito grande quanto ao mercado de seguros. Até porque, quando eu estou diante de uma situação em que o meu dinheiro concorre com o alimento, com segurança, poxa, é a base da pirâmide de Maslow. Então, assim, primeiramente eu vou me preocupar com segurança, com alimentação, depois eu começo a olhar outros itens como, sim, um seguro, que ele é muito importante, ou algum outro bem material. Então, quando nós estamos diante dessa situação, o seguro ele acaba assim ficando um pouco de lado. Então, o usuário, ele talvez ele perceba o valor, mas ele entende que, poxa, não é o momento, até porque entra um pouco da característica quando a gente fala do brasileiro também, que é nós temos um perfil muito mais, uma população, uma cultura de muito mais gasto e pouca inteligência financeira.
Então, isso acaba contribuindo também para que o seguro seja pensado muito mais como consequência do que como estratégia. Então, o seguro ele não é usado ali na arquitetura da contratação e da distribuição, ele não é pensado logo no início. Eu vou comprar uma casa, deixa eu ver um seguro residencial. Não, eu vou comprar um carro, um exemplo aqui muito mais simples, mais corriqueiro. Eu vou comprar um carro, então eu quero fazer uma cotação para saber se ele cabe no meu orçamento, se está dentro das minhas expectativas, e aquilo ali faz parte da minha decisão. Então, por conta dessas mudanças, dessas características aí, o Open Insurance acaba também tendo é, essa um pouco mais, atração bem menor em relação à Finance, que a gente vai estudar em outros vídeos também, essas grandes diferenças que nós temos aqui, principalmente em investimento de instituições, participantes e por aí vai. Bem, eu espero que você tenha gostado dessa explicação, que você continue aqui comigo, se você quiser entender um pouquinho o que é o Open Insurance, você pode assistir aqui esse vídeo também, que vai ficar aqui listado aqui na nossa página. E isso aí, obrigado, nos vemos outro dia. Tchau, tchau.